difícil ler esse livro aí e não chorar, né, gente? Um livro realmente pesado. Se você tá chorando com o Profético na Prática, aguarde o RG. Essa semana começa a chegar. Quem comprou na pré-venda já vai receber. Vou te falar, viu? Uma coisa de outro universo. Hoje quero ajudar vocês com as dúvidas. Falem aí na parte de se render. Denis, estou lendo seu livro na parte de se render. Como? Rendição. Substitui a palavra rendição pela palavra obediência. Tá? Então, rendição, viver em rendição significa viver uma vida em obediência. E quando a gente fala de obediência, a gente está falando de algumas coisinhas, né? Uma vida de obediência, em primeiro aspecto, antes de a gente obedecer de fato, a obediência começa na disposição do nosso coração em querer, em desejar obedecer, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, Deus, ou seja, não trabalha com pessoas irresponsáveis. Então, a primeira coisa é uma decisão dentro do nosso coração, genuína, verdadeira, né, clara e objetiva, de que madura principalmente, de decidir obedecer. Ok, então eu decido viver uma vida em obediência. Eu decido obedecer. Uma vez que eu decido obedecer de verdade de todo o meu coração, Deus sabe que eu decidi isso. E uma vez que eu decidi obedecer, eu entro num estilo de vida de obediência. Então Deus fala comigo. Uma vez que Deus fala comigo, eu obedeço sem racionalizar, né? Porque qual o problema? O problema é que muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, né? E é interessante porque a obediência se estende para muitas outras esferas, né? Por exemplo, às vezes as pessoas ficam esperando de forma mística Deus falar algo, né, pra gente obedecer. Mas você pode, de maneira prática, já começar a obedecer às Escrituras. Ou seja, tem muito estilo de vida aqui para que a gente comece a obedecer, né? Então, é muito louco, porque a Bíblia vai nos ensinar muitas coisas, dizendo, né, não sejais apenas ouvintes, mas sejais apenas praticantes, né? E quando a gente pratica aquilo que a gente lê, aprende, entende sobre o Evangelho, nós já estamos começando o nosso estilo de vida de obediência, né? Então, a Suzy decidiu entrar nesse estilo de vida de obediência. Pois é, entrar no estilo de vida de obediência já significa começar obedecendo ao Evangelho. Ou seja, se distanciando de uma vida vazia, de uma vida de pecados, de uma vida de destruição, de uma vida sem sentido e não vivendo para si mesmo, né? Porque a maioria de nós, a gente quer competir com aquilo que Deus nos fala, a gente fica competindo com o que Deus falou. Não precisa começar pelos provérbios. Olha, gente, essa bibliazinha minha aqui, ó, é uma Bíblia que só tem um Novo Testamento. Eu falo que é a parte mais importante, né? Novo Testamento. Começa pelo Novo Testamento. Isso aqui é só o Novo Testamento. Ó. Essa Bíbliazinha eu tenho ela há muitos anos. Se você for pegar, ela tá extremamente toda marcada, rabiscada, amassada, banhada em lágrimas. Ela é uma Bíbliazinha que você consegue fazer isso. Você consegue dobrar. Então o que eu fazia? Eu lia essas bibliazinhas assim em qualquer lugar. Você dobra aqui, ó, você não tem espaço no trem em algum lugar. Eu sempre estava lendo, marcando ela inteira, sabe? Então assim, começa pelo Novo Testamento, gente. Começa lendo ali sobre Jesus, começa entendendo o que Jesus está falando. Eu vou dar uma aula para vocês de como ler a Bíblia. Porque eu sei que muita gente não sabe ler a Bíblia. E eu preciso ensinar vocês como ler a Bíblia. Uma vez que você começou a aprender a ler a Bíblia, sua vida já começa a mudar. Porque você já começa a entender o que Jesus realmente está falando, né? Porque a gente lê a Bíblia, mas a gente nem entende, nem faz ideia. A gente acha que tudo que Jesus está falando é 100% literal, é para agora, não é? Preciso marcar essa aula para dar para vocês, talvez uma aula bônus aí para a galera do Profético Pro, né?
Entende? Então, a gente começa lendo pelo Novo Testamento, lê os Evangelhos, depois lê, né, a história de Atos, depois vai Coríntios, Romanos, vai lendo tudo que está aqui, vai comendo isso. E aí você já começa o seu estilo de vida de obediência, né? A gente já sabe que a gente não pode mentir, roubar, matar, enganar, né, e fazer tantas outras coisas. A gente sabe que a gente tem que começar o evangelho dentro de casa, que a gente precisa primeiro ser exemplo para as pessoas que estão em casa, porque Tiago vai falar que quem abandona a sua família negou a fé e é pior que um descrente, né? Então, você começa a ler o evangelho, o próprio evangelho já vai te dar muita coisa para você obedecer, a partir dessa disposição sincera do coração. E uma vez que tem uma disposição sincera de coração em obedecer, o Espírito Santo vai falar com a gente, mas Deus não perde tempo com gente que não quer nada, entende? Então a gente tem que ser muito honesto, a gente tem que ser muito transparente com o nosso coração quando a gente fala sobre a eternidade. A primeira coisa é essa verdadeira decisão do coração. Deus, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu sou falho, mas em Ti, Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Em Ti eu posso todas as coisas, nele nós podemos todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu verdadeiramente estou em Cristo, uma nova criatura sou. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo e eu me tornei uma nova criatura. Essa nova criatura é manifestada pela nova natureza, né? Ou seja, eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo DNA, eu tenho um novo ser, sabe, morando em mim, que foi transformado, está sendo renovado dia após dia, né? Então, o que eu faço a partir disso? Eu começo a me comportar como essa nova natureza. Não na minha força, não na força do meu braço, mas na força do Espírito. Então, é por isso que a gente precisa se render, a gente precisa se dobrar, a gente precisa se curvar diante dele e falar: realmente, Deus, eu não tenho nada, mas você pode tudo. E eu preciso crer, preciso acreditar que eu me tornei uma nova criatura. Estava lendo meu livro, olha que legal. Aguardem, porque essa semana está chegando o RG. Quem já comprou na pré-venda, a gente já vai começar a enviar. Eu quero só ver vocês chorando muito com esse novo livro. E aí eu começo a me comportar com essa nova natureza. Uma das coisas muito importantes, que é essa decisão do coração genuína, porque Deus sabe que você decidiu, né? Deus sabe que você quer ser de verdade. Então, quando você decide, você vem para esse novo nascer, né? Quero muito entender e aprender a ler a Bíblia. Eu vou ensinar vocês, né? Você nasceu de novo, aí você tem um novo comportamento. E aí você, por nascer de novo, o Espírito Santo morar em você, você vai ter o seu mestre, né? O Espírito Santo é o mestre desta nova natureza. E qual é o problema, minha gente? Qual é o problema? O problema é que o Espírito Santo não é mestre de quem não nasceu de novo, entende? Então, por isso muitas pessoas, elas falam que não ouve a Deus, que não tem sensibilidade do Espírito, né? Por quê? Porque para que o Espírito Santo se torne seu mestre, você precisa nascer de novo. Porque o Espírito Santo é mestre desta nova natureza. Uma vez que eu nasci de novo, os meus desejos não podem ser mais desejos mundanos, não podem mais ser desejos perversos, não podem ser mais desejos egoístas, não podem mais apontar para as coisas desse mundo. É incrível, não? Porque nosso coração não deseja mais as coisas terrenas, mas deseja as coisas eternas. Então, simplesmente tudo muda, todas as coisas mudam.
os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo muda. E por isso nós não somos mais pecadores, mas somos santos. E o pecado nem faz mais parte de nós. Mas o problema é que as pessoas querem vencer o pecado pelo seu próprio esforço. E não é possível. É possível vencer o pecado pela fé nessa nova natureza, através da obra consumada da cruz. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso quando o apóstolo Paulo vai falar. Se você nasceu de novo, Suzy, óbvio, assim, com certeza, certamente o seu coração vai mudar. Porque muda, gente, sabe? Aqueles papos com a galera que não faz mais sentido, não dá mais. Aquelas músicas que não tem nada a ver com Jesus, não dá mais. Aqueles comportamentos egoístas que você tinha, não dá mais. Os desejos de estar em lugar que não faz sentido com Jesus, não encaixa mais. Você vai perceber que até as pessoas que antigamente você não gostava e tinha raiva, agora você ama. E você se torna mais paciente, você se torna mais observador, você se torna mais compassivo, você se torna mais longânimo, ou seja, mais misericordioso, né? Mais humilde, mais manso. O coração da gente vai mudando, o nosso olhar vai mudando, porque o Espírito Santo está nos tornando nova criatura, cada vez mais parecido com Ele. A gente suporta mais pessoas, a gente perdoa mais, a gente se queixa muito menos, a gente agradece muito mais e a gente aprende a desfrutar de cada segundo da nossa vida como se fosse o último. Tudo torna a ter mais sentido. As conversas, as pessoas, as mesas, os relacionamentos, as amizades, as palavras, tudo se torna diferente. Tudo vai se transformando porque você nasceu de novo. Então não me venha com esse papo de que eu quero andar com Jesus e eu continuo querendo as coisas desse mundo. Isso não é o Evangelho. Então é por isso que eu falo assim, as pessoas ficam, eu quero Jesus, mas aí eu ainda tomo minha cerveja. Eu fiz Jesus, mas ainda estou atrás de coisas que vão agradar o meu coração. Ainda quero isso, aquilo. A verdade é que a gente ainda não nasceu de novo, né? E tá tudo bem. Mas você precisa reconhecer que você está num processo ainda muito imaturo e muito juvenil. Não queira ser alguém profundo se comportando como alguém infantil. Comportamento de gente madura é que o apóstolo Paulo fala com clareza. Quando eu era menino, fazia coisas de menino, agora me tornei adulto, eu tenho responsabilidade. E todo mundo sabe, uma pessoa que é responsável em Cristo, vivendo o Evangelho de verdade, não se importa mais com as coisas desse mundo. E as coisas que essa pessoa faz não tem mais nenhum sentido com agradar quem ela é, mas tem sentido em fazer aquilo que Deus quer, né? Você acha mesmo que Jesus se agrada que a gente fique gastando tempo com essas coisas idiotas? Fala sério. Exato. Seja sincero com você mesmo. É muito importante essa sinceridade de coração. Sempre que eu vou ministrar um encontro profético em algum lugar, ou fazer algum curso, uma das bases fundamentais que a gente combina é a verdade, né? Por quê? Porque a gente fica mentindo pra gente o tempo inteiro. A gente fica se enganando, achando, querendo se convencer de coisas que nós ainda não somos e nem nos tornamos, né? Quantas e quantas pessoas eu conheço que elas falam assim, não, eu tenho certeza disso, Deus mesmo gerou esse sentimento no meu coração. E aí às vezes eu faço 2, 3 perguntas e às vezes falo algo, a pessoa fica, não sei assim se eu tenho tanta certeza. Por quê? Porque a gente convenceu o nosso coração, só isso.
E uma vez que seu coração está convencido, não necessariamente significa que ele está transformado. Você pode ser que você foi só convencido, mas não foi transformado. Porque um coração de verdade transformado não tem nada a ver com as coisas desse mundo. E essas palavras nem são minhas. Essas palavras são as palavras do apóstolo Paulo. Em Colossenses, né? No capítulo 3, ele fala o seguinte: portanto, se já ressuscitamos com Cristo. Ou seja, o texto começa falando para pessoas que já morreram para as coisas desse mundo. E aqui ele está falando, se já ressuscitamos. Ninguém pode ressuscitar a não ser que tenha morrido primeiro. Então o papo com o apóstolo Paulo aqui é um papo para pessoas que já morreram, nasceram de novo, ressuscitaram com Cristo. Então ele fala, portanto, se, um condicional importante, se já ressuscitamos com Cristo, buscamos então as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Uma vez que eu morri para a minha vida vazia, egoísta e miserável, automaticamente eu vou nascer de novo e vou andar, né, em novidade de vida com essa nova natureza. Então eu começo a ter fome pelas coisas do alto, por aquele lugar maravilhoso aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Minha mente é arrebatada para esse lugar, para estas coisas, para esses ambientes, para essa atmosfera. Eu começo a pensar em coisas supremas, em coisas preciosas, em coisas que têm valor, que exaltam e transformam, né, o nosso coração dia após dia. Entende? Eu estava precisando ouvir essas palavras hoje. Tudo que você está falando eu preciso colocar na minha vida. Garanto uma coisa para você, Maria: ninguém vai longe no relacionamento com Jesus sem nascer de novo. Não adianta. Entende? Então é uma coisa muito simples. A gente precisa andar nessa novidade de vida, buscando as coisas que são de cima. Ou seja, eu não me preocupo mais com as coisas dessa terra. Os meus pensamentos não estão aprisionados nos problemas daqui, mas o meu coração está conectado com o ambiente eterno. E o que é interessante é que muita gente imagina que esse nível de vida, esse estilo de vida, vai proporcionar uma vida para você sem problemas. Muito pelo contrário. O ponto não é que você vai ter problemas. O ponto é que a forma como você se relaciona com os problemas muda, porque a sua percepção vai ser arrancada do foco do problema e a sua percepção será conectada com aquele que já resolveu todos os problemas. Você vai começar a olhar as coisas de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus, né? E esse onde que a gente imagina quando Paulo está falando assim, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, a gente fica imaginando uma cadeira, um trono, onde Jesus está sentado à direita de Deus. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando para a gente buscar as coisas de cima, onde, ou seja, nesse lugar, ou seja, nessa dimensão aonde a soberania de Cristo e o trono de Deus e as coisas de Deus estão fundamentadas. Ou seja, tudo a partir disso é nada. É esse lugar
dimensional, aonde todas as coisas que são vistas e contempladas são apenas o trono e a majestade da obra de Cristo, que é sustentada pela destra de Deus. É outra parada, entende? Então, se a gente começar a olhar as coisas a partir dessa dimensão, a partir desse lugar que é a dimensão do trono, né? Ou seja, desse poder majestoso, dessa atmosfera indescritível, tudo será completamente transformado, tudo será completamente diferente. Imagina se você pudesse olhar as coisas como Deus vê. E é esse convite do apóstolo Paulo. Uma vez que você ressuscitou com Cristo, busque, ou seja, passe a viver observando as coisas como Deus vê. Então, olhando pela perspectiva de Deus, qual é mesmo o problema que você tem? Qual é a dor que você enfrenta? Qual é a situação que é difícil de resolver? Qual é a dificuldade não alcançada? Qual é o ambiente que não pode ser mudado? Porque diante de Deus a impossibilidade simplesmente é destronada e ela não existe. Porque esse lugar dimensional aonde o trono de Deus está é um lugar onde todas as coisas são completamente possíveis, aonde nada é abalável, onde nada é corruptível, onde nada, ninguém pode entrar sem um coração puro e sem nascer de novo. Não há tentações, não há distrações, não há nada nesse mundo que faça você querer sair desse lugar, entende? Então, entenda isso, perceba isso. Nós temos a mente muito pobre, muito miserável ainda acerca das coisas eternas. E por isso, falar de coisas tão insignificantes, né? Compare essas coisas insignificantes como esses comportamentos simplesmente egoístas com a dimensão do trono. Fale para mim, né? É o que eu estou explicando aqui o tempo inteiro, como saber olhar nessa dimensão. Você só vai olhar nessa dimensão se você morrer. Eita, entrou uns trem aqui. Sempre que eu mexo aqui. Peraí, deixa eu tirar isso. Pera. Acho que é aqui, será? É aqui. Pronto, voltei. Essa dimensão é uma dimensão da morte e da ressurreição. Ou seja, você vai precisar decidir de todo o seu coração viver uma vida em obediência e rendida. Não tem como chegar nesse lugar desejando viver as coisas dessa terra, entende? E é incrível, gente, percebe? Isso é assim arrebatador, né? Porque vai levar a sua mente para outro lugar. E aí você vai parar de enxergar como esses olhos terrenos, né? Simples assim. Mas tudo começa nessa decisão profunda do coração, né? E quando você consegue isso, você vai em Colossenses 2, o apóstolo Paulo vai dizer: pense nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. Por quê? Ele explica: porque vocês já estão mortos, né? E a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Ou seja, estamos escondidos nesse dimensional, nesse ambiente aonde é impossível voltar atrás, né? Não tem alguém nesse universo que seja capaz de olhar o trono de Deus e voltar atrás. Não dá.
Porque quando você vê, primeiro você vai estar morto, porque ninguém vivo pode ver isso. Em segundo lugar, você será consumido por algo tão incrível, tão transformador, que nada mais vai chamar a sua atenção aqui. Entende? Então, minha gente, o nível de vida, o estilo de vida do Evangelho é mais para cima. É mais para cima. É mais para cima. É mais para cima. É em outro lugar, né? Então as coisas daqui não te abalam. Não tem dinheiro, ok. Não tenho mais, tá difícil, o médico falou que não dá, ok. O médico falou para dar que ela não podia ser mãe 10 anos atrás, a gente riu. Falou, meu filho, Deus já falou que nós seremos pais. Quem é você, meu amigo? Me ajuda, entende? E milagrosamente a Dai teve experiência, Jesus entrar no nosso quarto, ela viu mesmo visualmente, colocou a mão no útero dela e arrancou todas as imperfeições. E aí? É aquele texto que diz, né? Ó morte, aonde está os seus aguilhões? É sensacional quando a gente enxerga as coisas desse jeito. Onde está o seu aguilhão? Aqui, ó, 1 Coríntios 15. Onde está o seu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então, isso é incrível, isso é transformador, isso é assim, as palavras ficam, sei lá, sem sentido, né? Porque quando nós entendemos que esse lugar, né, de esconderijo é o lugar que Ele já nos preparou e nos deu o Espírito Santo para nos levar, não tem como, o mundo se torna nada, né? Então a gente começa a rir das impossibilidades. A morte, desculpa, não dá. O pecado, ok, não dá, entende? E aí a gente precisa simplesmente desfrutar. E aí Paulo vai dizendo, continuem constantes e sejam abundantes nesta obra. Ou seja, obra é muito importante, falo isso muitas vezes, mas é sempre importante repetindo. Obra não são as coisas que a gente faz. Obra é o que o Espírito Santo, que Jesus faz através de nós. Então, pense, né? Uma vez que eu sou, né, que eu estou nessa conexão sobrenatural, não tem como. Nós seremos constantes, ou seja, constantemente eu estou me rendendo, eu estou com o coração desejoso, eu estou completamente pronto, disponível, rendido, disposto. Fala, Jesus, que eu estou pronto. Pode falar que eu vou fazer. Você vai ser abundante nessa obra, ou seja, nesse trabalho que Deus deseja realizar através de nós, sabendo sempre que o trabalho nele não é vão. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque muitos de vocês que estão me ouvindo nesse momento estão trabalhando não para Deus, mas estão trabalhando para as pessoas. E isso é muito difícil conseguir mudar. Eu falo por experiência, porque vivi muito tempo fazendo coisas para as pessoas e não para Deus. Quando eu sei que eu estou fazendo coisas para as pessoas, simplesmente quando eu estou fazendo coisas que Deus não me pediu. Simples assim. E olha,
é muito difícil encontrar alguém que esteja 100% conectado com aquilo que o Espírito Santo está falando, porque a gente está sempre ocupado fazendo coisas que Deus não nos pediu, entende? Pois é, Suzy, esteja disponível não para trabalhar para Deus, porque Deus não está atrás de trabalhadores, Deus quer filhos. Esteja disponível para fazer parte do que Ele está fazendo de forma leve, natural, sabe? Vamos fazer com Ele naturalmente, exatamente. Pronta, esteja pronta. Prontidão é maravilhoso, sabe? Quando não é nem quando se sente bem, é quando você está fazendo coisas que Deus não te pediu. Gente, isso é verdade. 100% dos nossos problemas está 100% relacionados com as coisas que Deus não nos pediu. Simples assim. Pode olhar. Os problemas que você enfrenta na sua vida está sempre relacionado com coisas que você fez que Deus não te pediu. Você foi lá e quis fazer do seu jeito, quis ajudar, mesmo sem ter certeza que Deus estava falando. Quis. E aí você só arrumou problema para sua cabeça, né? Não, 100% dos nossos problemas sempre estão atrelados com as coisas que Deus não nos pediu para fazer, porque a gente sempre está envolvido com coisas que Deus não nos pediu. Como isso é trágico, né? Falo por experiência própria, porque eu tinha muitos problemas na minha vida e todos os meus problemas estavam envolvidos com aquilo que Deus não tinha me pedido para fazer. Simples assim. Entende? Então, é tão incrível que a gente tem que parar. Deixa eu escrever essa frase que vai virar um post. 100% dos nossos problemas estão 100% relacionados com aquilo que Deus não nos pediu para fazer. Simples assim, entende? Então, a gente sempre está gastando energia com as coisas que Deus não nos pediu. Simples, sim ou não, gente? Fale para mim. Pode olhar, pega um problema da sua vida que você tem aí, vai no problema, investiga, vai no detalhe, olha se foi Deus que pediu para você fazer. Certeza que não. Porque a gente só arruma confusão, problema para nossa vida quando a gente está fazendo coisas que Deus não pediu. Quando nós estamos fazendo o que Deus nos pediu, olha para os apóstolos. Vamos dar uma olhada. Jesus falou para eles pregar o evangelho, os caras começam a pregar o evangelho, né? Aí Paulo e Silas chegam lá num lugar, começa a pregar, expulsa o demônio de uma mulher adivinhadora. O que aconteceu? Os caras foram presos, beleza, os caras estão presos. Aí você fala, arrumaram um problemão, arrumaram uma confusão, foram presos, açoitados, beleza, mas o que aconteceu? Eles ficaram lá presos? O que aconteceu, gente? Eles foram presos, mas o que aconteceu depois? A história acaba aí? Como que eles saíram dessa prisão? Como que eles saíram desse lugar? Eles precisaram fazer algum esforço? Não, vocês sabem, conhecem a história. O que aconteceu? Deus tirou eles de lá, entende? Então, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pediu, você não precisa ficar desesperado, porque Deus tem uma saída para todo lugar que Ele pediu para você entrar. Entende? Deus tem, cara, uma resposta para toda pergunta feita, né? Para tudo que a gente vai fazer por Ele, porque Ele nos pediu por essa causa. Ele tem uma saída. Agora, se você simplesmente vai entrar num lugar que Deus não te pediu, você tem que sair de lá sozinho e se virar. Pô, a mesma coisa de José. Deus tinha algo na vida de José, e José é um cara íntegro. Você não vê um pecado de José, você não vê nada assim. O cara, ele é um cara íntegro. Ele tá lá firme, né? Ele tá lá na prisão, passando
não é? Uma dificuldade, ou seja, foi vendido pelos irmãos, foi para casa de Potifar, depois foi vendido, está na prisão, e ele podia estar reclamando: poxa Deus, caramba, tu falou para mim que ia acontecer umas coisas, tá lá, eu tô aqui preso. Não, você não vê uma murmuração de José, você não vê José reclamando nenhuma vez, você vê José fazendo o quê? Você vê José vivendo aquilo que Deus tinha para ele, né? Então você pensa nisso, gente. Se José tivesse reclamando dentro da cadeia, se ele tivesse ali simplesmente reclamando e falando e cuidando da vida dos outros, fazendo o que Deus não pediu, aqueles dois homens, o coveiro e o padeiro, teriam entrado, ele não tinha nem percebido, poderia ter arrumado uma confusão com os caras, mas não, o cara tá antenado no sobrenatural, né? O cara tá ali, ó, antenado, os caras têm um sonho, ele, opa, conta aqui meu sonho, que eu sei, eu tenho um dom, desde criança já me movo no dom, já estou aqui se movendo, pode deixar que eu tenho uma palavra sobrenatural para você. Você entende? Cara, ele foi lá e interpretou o sonho dos caras, ó, e vai acontecer isso amanhã, você vai estar servindo de novo rei, amanhã os vão arrancar sua cabeça, isso, você vai morrer, e entregou a parada, simples assim. E aí ele fala: não esquece de mim. E os caras esqueceram, passou um tempão, né? Mas ele tá ali habilidoso, antenado, se movendo no sobrenatural, treinando dons, né? Sendo compassivo, misericordioso, cuidando das coisas que Deus entregou para ele, né? E na hora certa, pense nisso, gente. Se José não tivesse treinado o dom, se ele não tivesse entregado aquelas profecias para aqueles caras na prisão, ele não estaria pronto para entregar as revelações para o faraó. Você entende? Acho que a gente não consegue pensar nisso, a gente só vê a Bíblia como uma historinha, né? Mas vocês entendem o quanto responsável era? A vida dele estava em jogo, assim. Pensa ele entrando ali no palácio ali do faraó. Olha o tamanho da responsabilidade. Os caras trazem ele na frente de todo mundo, de todo aquele povo, né? Tanta liderança, tantos soldados, tanta gente ali. Uma baita de uma responsabilidade. Se ele não é um cara pronto, maduro, sabendo quem ele é, ele amarela. Ele vai mijando na roupa. O cara não consegue dar conta, você entende? Ele tinha que saber muito quem ele era. É tanto que ele dá pedigree toda hora. Ele chega lá e o faraó fala assim: então é você que interpreta os sonhos. Ele fala: eu não interpreto nada, mas Deus pode interpretar, né? Segurança nível hard, assim. Foi completamente mandando a glória para Deus, fazendo exatamente o que tinha que fazer. E ele falou: pode me contar o sonho, eu sei o que eu tô fazendo aqui, cara. É sensacional demais, é muito sensacional. E aí ele conta o sonho, o resto você já sabe. Então, pensem, a gente não pensa nisso. É incrível. E ele conta o sonho e revela pro faraó. Os caras ficam doidos. E aí ele fala: cara, precisamos de um homem sábio para gerir esse projeto. Quem será? Fala: não tem ninguém aqui. O cara que revelou o projeto é o homem certo para gerir o projeto. Vocês entendem como isso é poderoso? Se a gente soubesse o quanto o profético pode mudar o nosso destino, a gente levaria mais a sério, né? A gente levaria mais a sério o sobrenatural, né? A gente andaria mais antenado com as coisas eternas. A gente brinca com essas coisas. Se nós soubéssemos o quanto o profético não só ele livrou a vida de José. José poderia ter sido morto ali se o faraó falasse: não, esse cara tá de brincadeira, manda matar ele. Os caras arrancariam a cabeça dele na hora ali. Fala, pastor Wilson, meu lorde. Entende? Então, ele estava antenadaço ali com o que Deus tinha para ele, conectado, entende? É sensacional, assim. Então o profético não só livrou ele da morte, como apontou o destino para onde ele ia, né? E ali Deus usou essa palavra ali para poder não só salvar ele, como a vida de muitos, né? O que a gente não sabe, ou seja, deveria saber, mas a gente brinca com essas coisas, é que o profético nas nossas vidas não vai apenas nos salvar, mas Deus vai salvar o destino de muitos através de nós. Deus vai impulsionar o destino de muita gente, de muitas pessoas, através daquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, se fosse você que está me ouvindo, eu valorizaria mais
o chamado e o dom de Deus e o poder do sobrenatural. A gente brinca com essas coisas, mas não deveria, né? A gente deveria levar mais a sério, a gente deveria dar mais ênfase, a gente deveria treinar mais, se expor mais, falar mais, profetizar mais, liberar as paradas sobrenaturais com mais naturalidade, porque na hora que a gente mais precisar, a gente pode falhar. Você já pensou? Vou criar uma história na sua cabeça. Você já pensou, né? Porque na teoria é muito fácil você entender assim, ó. Os dons estão dentro de mim, é só usar, né? Como eu falo para vocês. Eu falo, olha, todos os dons estão dentro da gente. Cura, palavra de conhecimento, sabedoria, profecia, tudo isso dentro da gente, só usar. Mas você já pensou que aí você fala assim, eu entendo isso, mas você não ora por ninguém. Você não ora por nenhum enfermo, você não intercede por nenhum enfermo, você não vai lá na hora que precisa se expor, entregar palavras, não precisa nada. Mas você já pensou se a vida de um filho seu às vezes depende de uma cura dessa? Né? Você já pensou se a vida de alguém que você ama depende de uma palavra, ou às vezes um movimento de fé seu por uma cura, por tantas outras coisas, ou se a sua vida mesmo depende de fé para que você seja curado de algo? Você já pensou nisso? A gente não pensa, né? E aí a gente vive de forma displicente, mas pode ser que no momento que você mais precise, você não tenha confiança, você não tenha segurança para se mover, e aí você pode se frustrar por muito tempo, entende? Então tome cuidado, leve mais a sério o profético, leve mais a sério o sobrenatural, porque não somente a sua vida, como a vida de tantas outras pessoas estão dependendo, e essas pessoas vão depender de você, né? Você imagina, gente, pense nisso, quantas pessoas nesse momento estão precisando de uma palavra para transformar a vida delas. Às vezes tem muitas pessoas precisando de uma cura, às vezes tem muita gente precisando apenas... Oi, Dani, faz tempo que a gente não se vê, né? Você tá bem? Pode ter pessoas precisando de uma cura, uma palavra, né? Eu me lembro uma vez, não sei se o André tá na live, um amigo meu, o André Reis, estava no hospital com o filho dele, com o Brian. Estava internado, já tinha uns 3 dias, eu acho. E ele mandou mensagem: poxa, Denis, já orei, já fiz tudo aqui, cara, eu não entendo porque ele e o Brian não melhoram, as coisas não acontecem, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei: meu Lorde, você ainda não entendeu porque que você tá aí dentro, né? Ele falou: não. Eu falei: você não tá aí por causa do Brian que tá doente, o Brian não tem nada a ver com essa história. Eu falei: tem pessoas aí dentro desse hospital, desse lugar que você tá precisando ser curado, e Deus tá contando com você, cara. Ele falou: nossa, pelo amor de Deus, não tinha nem pensado nisso e tal. Eu falei pra ele: vai nos corredores, começa a olhar os quartos, fica sensível. Onde você sentir, você vai lá, cara, e faz o que Jesus te pedir. E ele começou a fazer isso, cara. Ele começou a ir lá dentro dos corredores ali, olhar assim. Ele entrou, liberou palavras para várias pessoas, orou por outras, tal, e assim que ele fez isso, deu alta e ele saiu, né? É incrível, gente, não tem jeito, né? Olha lá, isso é verdade, só comecei a me mover no dom profético por conta da rendição do Denis, e que no dia que me fez praticar isso, obrigado, tamo junto, meu Lorde. É isso aí, gente. E aí, é isso aí, vivendo o que o Espírito Santo tem me falado, parabéns. Aconteceu outra coisa também com a Dai. Os ensinos de algumas igrejas jorravam profecia, difícil de era acontecer. Hoje só vejo sua live e vídeo. A gente tem que se livrar dessas coisas antigas, passadas, né? Tem que ficar com aquilo que Jesus nos fala. Fica mais fácil, né? Ó, aconteceu uma coisa bem legal. Assim, legal entre aspas, né? A Dai ficou internada um tempo atrás. Ela teve uma dor no peito de madrugada e eu levei ela para o hospital. E ela tava ali, aí ó, fez alguns exames, né? Aquela coisa de hospital.
E aí a gente ficou na dúvida se eu trazia ela para casa, porque eu teria que assinar os documentos, eu deixava ela lá e tal. Por fim, nós sentimos dela ficar. Ela ficou internada por 3 dias. E foi louco, assim, porque ela teve várias experiências sobrenaturais, né? E aí a gente pensa, quando você tá num lugar desse, você não tá ali por causa de você estar internado, você tá ali porque algumas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Isso não tem como não acontecer, entende? Não tem como. Aí, olha só que louco. A gente chegou lá, ela ficou internada e tal, e ela falou que de madrugada ela teve um espírito maligno, né? Que entrou, foi na porta assim do espírito. No hospital tem muito, gente, demônios assim. Foi um espírito maligno na porta dela e ela falou com o espírito, falou: o que você está fazendo aqui? Ela falou: aqui você não tem lugar para entrar não. Aí ele falou: aí dentro eu não posso entrar, mas aqui por fora eu posso ficar, né? E ela pegou e falou: vai da linha, né? E aí foi engraçado porque foi uma moça lá, uma enfermeira, durante esse processo, tirar sangue dela, né? Durante o processo, a mulher estava tirando sangue dela e a Daiane olhando para ela. E aí o Espírito Santo deu uma palavra para a Daiane já liberou para a mulher que estava tirando sangue. E elas ficaram conversando ali, a mulher chorou muito, foi muito tocada por Deus, né? Então daí tava falando, né, que foi tão interessante que, tipo assim, ela sentiu que ela passou por aquele lugar ali só para tocar o coração daquela mulher, sabe? Então a gente tem que pensar nisso. Todos os lugares que a gente tiver, todos os momentos que a gente tiver, conexões com pessoas, nós precisamos aprender a ser esses agentes de Deus, né, que vão liberar as paradas ali, né? Temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Como ser sensível, se aproximar de Deus, faz a gente ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Sim, é isso. Então, gente, é sensacional poder fazer parte dessas coisas que Jesus está fazendo. Mas para isso, né, lembre-se, essa nova natureza vai nos invadir, né? Ou seja, os desejos mundanos, essas coisas desse mundo não vão mais alegrar o nosso coração. A gente vai estar muito, muito fora daqui. Ainda que a gente esteja aqui, nosso coração não está aqui, a nossa mente está muito longe, né? E aí a gente está conectado aqui com as coisas que o apóstolo Paulo está falando, né? Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vamos se manifestar em glória. E ele fala: mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre essa terra. E ele fala uma lista de coisas, né? Mas é incrível como ele fala, né? Saia destas coisas e se revista desse novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. E ele fala: onde não há grego nem judeu, bárbaro, né? Ou seja, mas Cristo é tudo em todos. Revistam-se, pois, como os eleitos de Deus, santos, amados, né? Então, que a gente seja cheios de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-os. É simples, sabe? Então, se alguém tiver um problema com outra pessoa, ele fala: perdoe, assim como Cristo também nos fez. E sobre tudo isso, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. Entende? E também da paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em seu coração a paz, né? E sejam sempre agradecidos. Percebe como esse lugar, né, onde o apóstolo Paulo está falando no versículo 1, é um lugar onde tudo é transformado, onde as coisas desse mundo não têm sentido e onde todas essas características, né, esses frutos do Espírito Santo, eles vão invadindo e tomando conta do nosso coração. Então o medo sai, a ansiedade sai, o desespero, todas essas coisas saem, mas a paz de Deus entra dentro do nosso coração, o amor de Deus nos preenche, que faz esse vínculo da perfeição, né? Então ela simplesmente nos preenche uma paz
sem tamanho. Eu lembro que quando, por exemplo, eu estava trabalhando no mundo secular aí, trabalhava com área comercial, eu lembro que eu ia dormir, cara, e era um desespero, né? Porque eu falava, nossa, tem que acordar às 5 da manhã para pegar o carro, para pegar um trânsito, para atravessar a cidade, para ir não sei na onde, para começar uma reunião, e aquele monte de coisa não deixava a gente dormir em paz, cara. Era um negócio louco assim na nossa cabeça. A gente fica preso, né? A gente fica preso ali dentro desse sistema mundano onde tudo precisa ser, parece que as coisas precisam ser repetidas de padrões, né? Tem que acordar todo dia, trabalhar, fazer não sei o que, correr atrás do dinheiro, fazer tantas coisas e tal. Então, assim, foi sensacional poder experimentar esse amor de Deus, essa experiência do amor de Deus e esse lugar de morte e transformação, ao ponto que isso nos livrou também desse lugar de desespero pela corrida dos ratos, que eu chamo, né? De a gente ficar o tempo inteiro correndo atrás de coisas. Sempre falo isso. E é muito difícil a gente ter essa linha fina. Vocês vão ouvir bastante no RG, mas o dinheiro é atraído pela pessoa que a gente se torna, né? Então, quando a gente se torna realmente um cidadão do céu, realmente a gente nasce de novo, realmente a gente se conecta com aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, todas essas coisas, elas começam a seguir. Então você não precisa ficar desesperado indo atrás. Se eu fosse contar, gente, de verdade, assim, quantos milagres financeiros de forma sobrenatural a gente vive, daria um bom livro, né? Quem sabe um dia eu viro autor e começo a escrever. O que vocês acham? Vocês acham que eu seria um bom autor, gente? O que vocês acham? Mas o que é engraçado é que a vida da gente vai passando por processos, né? Talvez hoje você está nesse processo de estar trabalhando, correndo, fazendo coisas que você às vezes nem quer, né? Que você sabe que às vezes não é isso que Deus chamou, mas você está num processo. Mas é muito importante você não perder a linha do processo. O que isso quer dizer? Você precisa entender que você está em um processo. Ou seja, isso tem começo, meio e fim, isso precisa acabar. Você precisa prosseguir, caminhar para o alvo daquilo que Deus te chamou. E é legal isso que eu estou falando sobre chamado, né? Sobre aquilo que Deus te chamou, porque é exatamente isso, sobre esse chamado, sobre essa identidade, sobre fazer aquilo que Deus deseja que eu faça, que a gente vai falar aqui no Destravando sábado o dia todo. Se você quiser vir, ainda tem vaga. Sábado agora vai ser das 9 às 19, tá? Então, é sensacional quando você consegue perceber-se na linha do tempo em que fase você está. E eu lembro disso, é tão incrível, porque olha só, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu trabalhei meu primeiro emprego na editora Saraiva. Eu era office boy, né? E eu comecei a trabalhar ali entendendo um pouco dos processos de construção de livro. E depois eu fui trabalhar num departamento de uma fotolito para impressão, que a gente trabalhava com toda essa estrutura de preparação para impressão de livros. Então foi lá que eu aprendi a entender de papel, entender de diagramação, de revisão, de todos os processos que compõem um livro. Então hoje, né, ou seja, 15 eu tinha, hoje eu tenho 39, tá? Olha quantos anos depois, né? Mais de 20 anos depois, eu mesmo edito os meus próprios livros, né? Então essa editora aqui, ó, para quem não sabe, quem tem meu livro, essa editora chama Dirilish. A tradução correta é Dirilish. É uma palavra turco, não é? Se a gente for ler literal é Dirilis, não é? Mas a palavra correta é Dirilish. É uma palavra turca que significa, sabe o quê? Sabe o que significa essa palavra? Significa ressurreição, não é? E para quem não entendeu o logo, aqui é o logo, é a pedra do sepulcro saindo, né? Entende que legal? Então chama ressurreição. Olha que coisa louca. Anos e anos depois, tudo aquilo que eu fiz veio me ajudar a viver, ou seja, construir
Esse logo é top, né? Aí, ó, quem fez, o Luizão aí que fez meu logo, né? Que veio me ajudar a construir aquilo que Deus queria. Então eu acredito que hoje eu posso construir os livros do jeito que Ele quer, porque eu conheço todos os processos. Isso ajuda muito, 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 né? Então isso me ajuda muito, ou seja, eu chego na gráfica, eu consigo falar de igual para igual, para diagramador eu consigo explicar exatamente o que eu quero, da forma que eu quero, para revisão, para todos os processos que compõem um livro. Eu sei de cada detalhe, como eu quero, como precisa ser feito, né? Então, vocês percebem como isso é incrível? Ou seja, o processo das coisas é maravilhoso. E aí o que eu quero dizer para você que está no processo hoje, valorize o processo. Valorize o que você está fazendo hoje. E como a gente falou aqui, fazendo como se fosse para Deus. Por quê? Porque tem muita gente que fica assim: eu não estou fazendo o que o Deus me chamou, então vou fazer de qualquer jeito, né? Só que lembra aqui, ó, é interessante que a gente lê em Coríntios 15:55, né? Ele fala assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, o nosso trabalho não é vão quando feito para o Senhor, né? Porque quando nós não fazemos para Ele de todo o nosso coração, Ele é vão. Ou seja, vai ser queimado. A gente está fazendo algo e aí a gente não foi feito para Deus, aí acabou, né? E aí, dona Mari, já visualizando meu livro dessa editora, só me chamar, meu. Você sabe que eu tô aqui para te servir, minha irmã. Bora fazer esse livro. Já escreveu ele? Já começou? Eu nunca peguei um livro nessa qualidade. Olha que eu tenho muitos livros aqui. Pois é, uma das coisas que eu faço, e eu acho que isso... Eu não estou falando aqui no orgulho, tá, gente? Quero que vocês entendam o que eu quero dizer. Uma das coisas que eu faço, esse aqui, por exemplo, é capa dura, né? É um livro que tem capa dura, então ele é o acabamento dele é bem diferente do capa normal, né? Bem legal, né? Ó, aqui, ó. O amor nunca falha, ó. Capa dura. Então o livro é diferente. Mas uma das edição por mim, tá vendo? Aliás, quem comprar o livro do Profético na Prática nesse próximo mês, em vez de ganhar um livro de capa normal, vai ganhar capa dura, tá? A gente vai fazer essa promoção amanhã. E olha que ele é R$50 mais caro que o outro. Amanhã eu vou formatar essa promoção. Mas você que tá me ouvindo e quiser pegar capa dura também, pelo mesmo preço, eu te mando. Então é o seguinte, olha que coisa louca. Preste atenção. Eu sempre que faço um trabalho, eu falar que eu era muito chato, mas eu sou muito exigente com essas coisas, assim. Demorou. Termina ele aí, escreve, me chama que aí eu te dou as diretrizes, você vai estar aqui e a gente conversa sobre o seu livro. Sempre que eu faço um trabalho, um livro, seja qual coisa for, mas falando de livros, por exemplo, sempre que eu faço um trabalho desse, quando eu termino, eu tenho um processo aqui no quarto, aqui no escritório, de me ver aqui entregando esse livro para Jesus. Então, eu estou entregando para ele e ele sabe se eu fiz o meu melhor ou não. Ele sabe se o que eu entreguei aqui tem o meu melhor. Então eu vou lá e falo: Jesus, tá aqui. Você sabe que eu não estou fazendo para ganhar dinheiro. Você sabe que o meu coração está corrompido com isso. Você sabe que cada detalhe, cada desenho, cada vírgula desse livro foi feito simplesmente para tocar o coração das pessoas, né? Foi feito exatamente para semear e para liberar aquilo que você tem, né, para o mundo. Então é louco isso. E eu entrego, eu me vejo literalmente entregando esse livro na mão de Jesus. Então pense. Aí uma pergunta que eu vou te fazer: será que todas as coisas que você faz, será que as coisas que você está fazendo, se você pudesse agora entregá-las nas mãos de Jesus, será que você estaria fazendo o seu melhor? Com todo o seu coração, sem ter nenhum interessezinho por trás ali, sem estar querendo nada em troca, sem estar interessado em mais nada? O que vocês acham? O que vocês acham, minha gente? Responda para mim. Não é louco isso? Então
acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter essa certeza, essa clareza. Será que eu estou fazendo para Deus? O pior que acontecerá é ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou. Pois é. E o pior é que a gente não pode nem dar a palavra bem sucedido, né? Porque se a pessoa está fazendo e fazendo algo que Deus não te chamou, ela já é um fracasso, né? É loucura, né? Mas acho que a pior das coisas que a gente pode ter... Olha, eu tive uma experiência, acredite quem quiser, né? Mas eu tive uma experiência no céu de ver o grito das pessoas, ver as pessoas gritando, era como se fosse uma fila, e eu via as pessoas gritando, assim, de pavor, de desespero, de dor, quando elas entendiam que elas poderiam ter feito muito mais e elas não fizeram aquilo que Deus chamou elas, assim. Cara, era dilacerante, assim, o grito. Era uma dor que elas caíam no chão, assim, se contorciam, assim. Entende como isso é louco, assim? A gente não faz ideia. Se nós pudéssemos entender como isso vai ser dilacerante, a gente faria um pouco mais. Dá uma olhada na passagem do rico e do Lázaro. Dá uma olhada no desespero do cara que está em tormento. Ele fala, por favor, vai lá, fale aos meus irmãos, molha pelo menos o dedo aqui, faz alguma coisa por mim, me ajuda e tal. E ele, você tá num abismo que não tem como atravessar. Então, assim, essa ausência de fazer o que Deus nos chama pode custar muito caro. Então, entenda isso. Valorize o processo. Saiba que às vezes você está num processo, mas você tem que permanecer firme, andando para a direção daquilo que Deus te chamou, sendo fiel, sendo perseverante. Aí a palavra, ao invés de ser fiel, é fidelidade. E fidelidade significa disposição de servir a Deus a longo prazo. Ou seja, tenha disposição de servir a Deus a longo prazo, né? Caminhe na fidelidade, continue firme na onde Deus te chamou, não se importando com o que você está vendo. Lembra de Abraão? Abraão estava tão seguro do que Deus tinha, que Deus era com ele, que ele simplesmente falou, escolhe aí para onde você quer ir, tanto faz se eu vou para o deserto, se eu vou para as Campinas, escolhe aí, não é o lugar, mas é quem eu sou, entende? Então, é sensacional isso, quando você sabe quem você é, quando você simplesmente está conectado com aquilo que Deus te chama, quando você sabe que você está andando pela voz, quando você sabe que você está se comunicando com o coração de Deus, quando você sabe que você está alinhado com aquilo que Deus tem para você, tudo se torna leve. Ok, não tem dinheiro, ok, Deus aproveita. Mas não dá, Deus aproveita. Mas é caro, cara, não tem caro, meu pai é rico, vai dar certo, né? Vamos assumir risco, responsabilidades, né? Tudo em cima daquilo que Deus nos chama para fazer, né? Então, o que Deus tem te pedido? Fala para mim, o que Deus tem pedido para você fazer? Fale para mim. O que Deus tem pedido para você fazer? Simplesmente faça. Comece a fazer urgente. Não para. Eu sinto de dizer aqui claramente que tem pessoas me ouvindo que começaram a fazer o que Deus pediu para fazer e você parou. Se você que está me ouvindo e você é essa pessoa que parou, escreve para mim aí, eu parei, que eu quero fazer uma oração para você. Escreve, eu sei, eu estava fazendo o que Deus me pediu e eu parei. Seja honesto, agora é hora de a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Não ficar enrolando, achando que tá fazendo e no fundo não tá fazendo nada. E aí também não pede ajuda, também não tá perto de ninguém, não tá construindo relacionamentos, não tá evoluindo, né? Se você parou de fazer o que Deus estava te pedindo, escreve eu parei.
Boa. Aí, a primeira pessoa honesta. Eu parei. Isso. Eu ouvi o Espírito Santo me falar que tem várias pessoas. Aí, eu parei. Obrigado, gente, pela honestidade do coração de vocês. Isso é incrível. Jesus está curando o coração de vocês agora. Eu sinto claramente. Eu sinto um poder do Espírito Santo sobrenatural aqui agora. E Ele está curando o coração de vocês. Você que está com esse sentimento no seu coração de que você está parado daquilo que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus, agora mesmo, seja renovado. Eu vejo um poder sobrenatural vindo sobre vocês, um espírito de ousadia, um espírito de poder, de renovo e de transformação vai vir sobre vocês assim, de forma muito poderosa. Eu vi como se fosse recursos voando assim no alto e vindo até vocês. Tem pessoas que pararam porque elas não conseguiram a materialização dos recursos. E o Espírito Santo está dizendo: você parou quando os recursos estavam chegando. Mas o Espírito Santo está dizendo: eles vão voltar para você mais uma vez. Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando um novo momento. Eu abro aqui agora uma janela profética, um portal profético para vocês entrarem. Todos vocês que estão com sinceridade de coração, dizendo que pararam, né? Em sinceridade, Jesus, eu parei, me ajuda a crer. Ele está abrindo um portal profético. Entre aí profeticamente nesse lugar. Você vai experimentar algo novo por esses dias. Ele vai te dar uma nova oportunidade, uma nova porta, um novo momento. Vocês vão dormir hoje e vocês vão acordar amanhã extremamente motivados. Vocês vão acordar extremamente antenados e conectados com aquilo que Deus tem. Todo cansaço, toda fadiga, todo sentimento de vergonha, todo sentimento de derrota, de humilhação, cesse agora em nome de Jesus. Vocês são mais que vencedores. Eu vejo recursos assim pairando sobre a cabeça de vocês. E o Espírito Santo está dizendo: eu sou o seu provedor. Eu sou seu provedor. Por que é que você parou? Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu provedor. Eu sou o seu protetor. Por que você está com medo? Não sou suficiente? Olha, muitos de vocês estão atravessando portais proféticos. Eu estou vendo algumas pessoas dentro de casa vendo as portas brilhando na sua frente. Você vai atravessar esse portal e você vai passar, né? Você vai acessar uma nova janela. Eu vejo essas janelas sendo abertas agora e você vai... Janelas de oportunidades, elas vão girar assim, voltar para você. Eu vejo essas janelas sendo abertas agora e você vai receber de Deus uma nova oportunidade para pegar oportunidades que você perdeu, para você começar de novo, entende? Uau! Então não para por nada. Isso vai custar muito caro. Escutem as minhas palavras. Isso vai custar tudo. Não existe nada mais trágico do que uma pessoa fora da sua posição. Quando a gente sai da nossa posição, a gente deixa de ganhar muitas pessoas. A gente deixa de tocar e impactar muita gente. Então, é incrível, Mari. Assim, cada gesto nosso dentro da nossa posição tem um estrago sobrenatural, muito sobrenatural. E eu vejo vocês se movendo-se de forma muito sobrenatural. Deus vai mostrar para vocês
Deus vai mostrar para vocês o que acontece quando um filho se move. Deus vai mostrar para muitos de vocês o que acontece no mundo espiritual quando um filho se move dentro daquilo que Deus chamou. Deus vai mostrar. Vocês vão ter experiência de ver o que acontece quando um filho se move dentro daquilo que Deus chamou. É um poder tão sobrenatural que é liberado. É algo assim tão estrondoso que o mundo espiritual assim não aguenta. As trevas se arrebentam. Vocês imaginam? Pense se, por exemplo, se Lutero tivesse se calado, né? Pense em tantas as pessoas assim. Se a sua mãe, por exemplo, tivesse desistido de gerar você no meio do parto, entende? Pense nisso, pense. Você que é casado, pense se seu marido tivesse desistido e abandonado você, entende? Pense nisso. É sobrenatural. Então assim, não parem, gente. Não parem por nada, por nada. Nós estamos servindo a um Pai. E é incrível que quando a gente começa a andar para esse lugar que Deus nos chamou, todos os recursos vêm ao nosso encontro, né? Sabe? A gente se sente completo, a gente se sente cheio, a gente se sente carregado, a gente se sente transformado, a gente se sente assim, não sei. Sabe o que é poder fazer parte daquilo que Deus quer realizar aqui? Você entende? Ele já colocou em nós todas as características necessárias. Ele já colocou em nós todas as habilidades. Ele já colocou em nós os dons, o poder sobrenatural. Existe um poder, guarde isso no seu coração. Existe um poder sobrenatural. Sobrenatural. Quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou. Eu vi uma vez, tinha uma visão, de um instrumento assim, gigantesco no céu. Ele era muito, muito, muito grande. Muito, muito grande. E ele tinha milhares e milhares e milhares de cordas, né? De notas, assim. Cada corda representava uma nota, né? E eu vi assim que ele estava gigantesco, mas ele estava faltando muitas e muitas cordas. Muitas cordas. E eu lembro de ter perguntado ao Espírito Santo por que esse instrumento está faltando tantas cordas. E ele falou: cada corda dessa que está faltando são pessoas fora da sua posição. Porque existe uma nota, né, dessa essência, dessa adoração eterna, que só pode ser tocado através da sua vida, entende? Tem algo que você libera no céu que só você pode liberar fazendo o que Deus te chamou. É como se completasse uma grande harmonia, e essas notas nessas cordas, elas geram uma coisa incrível no coração de Deus, assim. É uma essência de uma adoração que só a gente pode provocar, sabe? A gente não tem noção. Sabe quando a gente fica feliz por o nosso filho, né? Lá, né, a Mari, esses dias, ai papai, passei de ano, consegui fazer as notas que eu queria, ela estava tão feliz, né? Era uma coisa tão boa. Sabe quando a gente vai na praia e vê nosso filho correndo assim, né? Tão lindo de ver assim. É esse tipo de sentimento somado, né, aos sentimentos tão intensos de Deus. Sabe quando Deus se alegra, né? Quando a gente está cumprindo aquilo que Ele nos chama. É aquela alegria expressa ali em Jesus quando é batizado, de Ele abrir os céus e de falar, né? Dizer: este é o meu filho amado em quem muito me alegro. Pensa nisso. Você consegue ver o Espírito Santo falar para você: eu estou muito feliz com o que você está fazendo, né? Pensa Jesus olhar nos seus olhos e falar: obrigado
porque você fez tudo que eu te pedi. Seja bem-vindo. Eu estava te esperando. Sente-se aqui no seu lugar de honra. Sabe o que é Jesus olhar nos seus olhos e você ser bem recebido no céu? Como é isso, né? E tipo, Jesus, o que eu fiz, né? É aquele povo de Mateus lá, né? Quando eu tive fome e tive sede, vocês me deram de comer e de beber. E quando fizemos? E quando você fez a qualquer um dos meus pequeninos. Pensa Jesus olhar nos seus olhos e se alegrar com o que você faz. Obrigado, meu filho, porque você amou as pessoas para mim. Obrigado, meu filho, porque você abraçou essas pessoas para mim. Obrigado, meu filho, porque você cozinhou para essas pessoas, porque você alimentou essas pessoas, porque você liberou palavras sobre essas pessoas. Obrigado porque você amou essas pessoas. Obrigado porque você serviu essas pessoas. Obrigado porque você cuidou da sua família. Obrigado porque você fez projetos maravilhosos para mim. Obrigado porque alimentou a muitos. Vocês entendem isso? Né? Uma vez a gente teve uma experiência na praia, um rapaz nos pediu alimento e a Dai deu um dinheiro a mais para ele. Ele voltou. A gente acredita que nem era uma pessoa normal, era um anjo mesmo de Deus. Assim. Ele voltou, parou na nossa frente e falaram assim: hoje vocês saciaram a minha fome. Mas ele disse: mas o meu Pai, que assiste diante do trono de Deus, vai alimentar a muitas pessoas através de vocês. Pense que nós somos responsáveis por levar salvação a muitos. Pense que Deus está contando com a gente para tocar o coração de outras pessoas, né? É uma coisa que o Espírito Santo me deu em Fortaleza, né? Vocês que têm filhos, né? Pense comigo. Imagina, Mari, você que tem uma filha linda, né? Imagina se a sua filha desaparecesse agora, né? Vocês que têm filhos, imagina se os filhos de vocês desaparecessem, né? Imagina se sua filha desaparecesse agora. Imagina o que você não seria capaz de fazer para encontrar sua filha de volta. Hein, Mari? Fale para mim. O que você não seria capaz de fazer para encontrar sua filha de volta? Pois é. Você pediria para quantas pessoas no mundo te ajudar? Quantas pessoas? O que você não faria se você sairia gravando no Instagram, no YouTube, em todas as redes possíveis, imagináveis, para poder encontrar? Pois é. Aí você é mãe e você sabe da dor que eu estou falando de possivelmente perder um filho. Agora você imagina que Deus tem muitos filhos perdidos. Imagina a dor do coração dele de perder um. E ele tem muitos filhos perdidos. E ele está contando com a gente para encontrar os filhos perdidos dele. Tem noção disso? Deus está contando com a gente para encontrar os filhos perdidos dele. Você imagina o que é o coração de Deus gemendo pelas pessoas agora que estão nas drogas ou que estão nas ruas, famintas, feridas, isoladas, machucadas, maltratadas, abusadas, dilaceradas por dentro, feridas, né? Discriminadas muitas vezes pela religião, jogadas pelas ruas, né? Destruídas nos seus sonhos, nos seus casamentos, nos seus projetos, tantas coisas, e elas estão muito feridas e machucadas e perdidas de Deus. E Deus está contando com você para encontrar esses filhos perdidos. Vocês têm noção disso? Por isso que eu falo, desde o dia que eu olhei nos olhos dele, ele me disse: Denis, por favor, fale. Por favor, fale. Os meus filhos estão perdidos, eu preciso que você fale. Entende?
por favor, fale. Por favor, fale. Né? E aí a gente não fala. E a gente não se importa com as dores de Deus. Né? Mas nós estamos preocupados com as nossas contas. Estamos ansiosos com o que vai ser os novos projetos. Estamos perdidos no meio de tantas notícias tristes e complexas e problemas e redes sociais e pecados e ainda pensando num gole de cerveja, ainda pensando no boteco, ainda pensando em drogas e em tanto lixo, sendo que a gente se tornou completamente insensível ao coração de Deus, né? Se a gente pudesse por um momento sequer entender o tamanho da dor, né? Comparando aí basicamente com a mãe que perde um filho, né? O pai que perde um filho, imagina perder, né? Uma criança num mundo como está hoje, né? Aí você imagina Deus tem milhares e milhares de filhos perdidos. E aí os filhos que se acham encontrados, que estão bem, estão igual o irmão do filho pródigo, né? Em nenhum momento se importando com o irmão que foi embora. Em nenhum momento se preocupando com o irmão que foi, com o irmão sofrendo na rua, com frio, com fome, necessidade, né? E tantas outras coisas, né? Mas é tão incrível que quando o filho pródigo volta, o pai não dá um sermão nele, pelo amor de Deus, por que você foi embora, não sei o que lá. Ele já estava de braços abertos esperando. Colocou um anel no dedo, sandálias nos pés e simplesmente recebeu o filho com uma festa. Pensa, gente. Pois é, André, mas muitas vezes esse filho pródigo perdido somos nós. Oi, amor. Fecha a porta pra mim. Muitas vezes esse filho pródigo perdido dentro de casa somos nós, dentro do nosso conforto, dentro das nossas razões, da nossa vida vazia mesmo, mesquinha, egoísta e miserável. Se achamos seguros, não se importando com quem está lá fora. Porque é muito fácil pra gente deitar na nossa cama, dormir na nossa cama quentinha, muitas vezes no nosso ar-condicionado, com os nossos amigos, com o nosso marido ou a esposa, com os filhos, com tudo bem. Mas tem um mendigo lá fora. Esses dias estava fazendo tão frio aqui em Mogi, eu estava com 4, 5 cobertas dentro de casa, com o ar-condicionado quente ligado. Né? E aí eu lembro que eu estava conversando com a Dai e falei, meu Deus, tem pessoas lá fora dormindo nas ruas. Como pode? E é exatamente esse sentimento, né? Nós podemos sim fazer um pouco mais pelos outros. Não precisa salvar o mundo, porque o mundo já tem um salvador, mas nós podemos estar mais sensíveis e antenados naquilo que o Espírito Santo deseja fazer através de nós, em nós e através de nós. E a gente está pronto para esse realizar e esse querer dele em nossas vidas. Que a gente seja essas pessoas dispostas a expressar esse amor em favor de muitos, né? Em favor de outros. Isso é transformador, é incrível, sobrenatural, poderoso demais, né? E é isso, minha gente. Por favor, falem. Nós podemos tocar e transformar muita gente. Se só a gente querer. Simples assim. E é isso. Então é isso. Sabadão, pra quem tá de perto aí.
Imagina, Mário, tamo junto. Sabadão, pra quem é de perto, teremos o Destravando Gigante. Na semana que vem, gente, a gente tem o lançamento do RG lá em Alphaville. Então você que tá aí, por aí, vai lá no lançamento do RG. Vai ser muito legal. Vou dar uma parte do curso grande lá no dia, vai ser o lançamento. Vai lá se alegrar com a gente, comemorar, ver umas pessoas bacanas, conhecer gente nova. Vai ser isso. Se você quer vir no RG, dá tempo, manda mensagem no direct, ou quer ir também no lançamento na semana que vem, manda mensagem. Isso, vai no lançamento, leva mais uma pessoa, né? O lançamento tá de graça, assim, R$100 pra levar mais uma pessoa, é só pra pagar o café mesmo, mas vai ser muito legal. Vai ter... Aí eu estarei lá. Isso aí, leva mais uma pessoa, pode levar, você não pode levar crianças, né? Porque eu vou dar curso e tal, ambiente, você já se conhece. Se quiser vir no Destravando, vem, eu ajudo você. E tiver com problema financeiro, isso não é problema, só é problema para quem não acredita. Mas vem fazer parte do que Jesus está fazendo, fica perto de pessoas que respiram isso, que desejam isso, que querem isso. A Sheila aí, ó, vai ser lá no espaço da Sheila em Alphaville. Na semana que vem já o nosso lançamento do RG. Então, vamos, né? Vai ser muito legal. Sabadão agora, Destravando Gigantes. Você que quer entender mais sobre isso que eu acabei de falar hoje, chamado identidade, propósito e todas essas coisas que nos preenchem. Vou falar muito de dons ministeriais também. Vou falar muito sobre essa vida intencional. Eu tô ligado. Você vai vir aqui no sábado agora, Mari, dia 24. Seria legal você participar do Destravando. Você ia gostar muito. É muito focado nessa coisa ministerial mesmo, chamado, identidade, propósito, essas coisas. Isso, pode levar. Vai ser sensacional para quem quiser vir. E se alguém quiser assistir online, a gente pode até abrir uma gravação assim do curso para você assistir pelo Zoom, seja legal. Para o livro hoje, o livro do RG, né? Esse livro do RG, gente, sem brincadeira, assim, tá em um negócio inexplicável. Eu tenho certeza que vocês vão ficar extremamente mexidos, tocados com esse livro, assim, tá uma coisa. Eu chorei muito, mais que Profético na Prática escrevendo esse livro, muito mesmo, assim, foi uma coisa de louco. Alguns capítulos eu demorei 4 dias chorando sem conseguir voltar, assim. E agora que eu peguei a amostra, também fui tentar ler de novo e não conseguia, só chorava. Hoje o Márcio, liguei pro Márcio hoje para conversar com ele um pouquinho e ele tava falando que ele tava tentando ler também, estava só chorando e tal. Então tá um livro assim muito diferente, muito carregado, né? Muita essência de Deus foi feito numa atmosfera bem densa, assim. Então se preparem, porque vai ser um abalo no coração de vocês, de verdade. Vocês me conhecem, né? Eu não fico inventando as coisas para vocês, né? Então, assim, incrível. Eu nunca vi um livro desse naipe, assim, uma coisa de outro universo mesmo, e muito transformadora, né? E agora em agosto começa o livro das mulheres, né? O PGM, né? O PGM, gente, vai ser dia 1 de setembro. Dia 1 de setembro, um dia depois do lançamento do RG. Mulheres que estão me ouvindo, por favor, escutem seu irmão aqui falar com vocês. Venham no PGM, cara, sério mesmo. Assim, é um curso pra arrebentar, assim. Mulherada tem uma transformação assim, surreal, assim, instantânea, assim. Eu nunca vi um curso tão transformador quanto esse curso de mulheres. Escutem, acreditem no que eu tô falando. Tem mulheres aí nessa live que já fez o PGM, pergunte a elas aí o que foi o PGM na vida delas. É louco, né? Pode vir. Que legal, vocês estão doidos. Aproveita que quem vai viajar de fora, o RG tá outra pegada já, tá assim, tá muito pra cima, assim, é uma parada muito louca, assim. Mas vocês, Joel, né, falando do PGM, sensacional, né, Joel?
vocês que fizeram o potencial PGM, para quem não sabe, é o potencial genético da mulher. É um curso só para mulheres que a gente faz aqui, eu e a Dai. E a gente vai fazer agora dia 1 de setembro, ou seja, finalzinho desse mês, primeiro dia já de setembro vai ser aqui em casa. Só tem 30 pessoas. Só cabe 30 pessoas aqui, já tem acho que tem mais de 20, já tem umas 5 vagas só liberadas ainda. Então assim, vai ser muito transformador. Uau, você garantiu o combo PGM, RG, sabe não, vai ter um final de semana assim de outro universo. Acredita em mim, vai lá, escuta o que eu tô falando, você vai ver como vai ser transformador. Muitas mulheres assim vêm, a transformação é assim, ó, instantânea. Lá, não pode se calar mesmo, tem que falar tudo. E em setembro, agora em agosto eu já tô começando a escrever o livro do PGM, e agora em setembro eu vou gravar ele online. Então vai ter disponível para qualquer pessoa assistir de qualquer lugar. PGM é ser surreal, gente. Nem consigo falar que já choro, de verdade. Assim, eu nem sei explicar que curso é esse. É uma parada de outro universo. Vocês me conhecem. Eu não estaria falando para mulheres se o Espírito Santo não me pedisse para fazer isso. Não tenha dúvidas. Eu nunca nem me imaginei falando para mulheres. E foi algo que surgiu realmente do coração. Tocado e transformado muitas pessoas, assim. PGM sensacional demais, tá maluco? É isso, tá bom, gente? Então é isso, fiquem atenados aí. Dia 24 agora destravando, dia 30 temos o lançamento do RG, vai e leva mais uma. PGM é o potencial genético da mulher. Vai ser surreal, potencial genético da mulher. E vai ter o lançamento do livro dia 31 e dia 1 PGM, tá? 24 destravando, que é sábado agora, destravando aqui em casa, Mogi das Cruzes. São 3 final de semana direto, né? Dia 24, dia 31, dia 1º. Dia 24 destravando, dia 31 lançamento do livro. O livro já começa a chegar essa semana, então já vou começar a disparar para vocês. E dia 1º PGM, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no direct que eu ajudo vocês, tá bom? Muito obrigado por me ouvir mais uma vez. Amanhã provavelmente esse horário eu vou fazer mais uma live, então não percam. Quero falar um pouco amanhã sobre o tempo de Deus, ok? Boa noite para vocês. Obrigado, até mais. Bora. Perguntas lá, tem uma caixinha de perguntas minha. Vai lá e faz perguntas que eu vou responder todas, tá bom? Outra coisa, gente, me ajuda, vocês que estão na live, comenta na live aí, vê se gostou, manda essa live para outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Tenho certeza que vai tocar o coração de várias pessoas. Manda para alguém, marca o arroba de alguém lá. Não se cale, lembra? Não para, beleza? Tchau.